solução da questão 3, diz assim, a diferença de potencial VAB, diferença de potencial entre A e B, entre os pontos A e B do circuito a seguir é. Então, nós temos aqui um circuito que tem um comportamento um pouco estranho aqui, né? Tem um ponto A, um ponto B, aqui assim tem ou um gerador ou um receptor, aqui de um gerador ou um receptor, aqui um gerador ou um receptor e aqui resistores, todos eles conhecidos, certo? Aqui, em princípio, nesse ponto, eu teria um nó, né? Assim como aqui. Porém, o que eu posso enxergar e perceber é que, como o A não está fechado, o circuito não está fechado aqui, eu não tenho uma malha neste lado. E como não tem uma malha neste lado, aqui não passa corrente. Para passar corrente, eu preciso ter uma diferença de potencial. Não passando corrente, não vai haver corrente aqui nesse resistor. E aí o meu circuito vai estar com corrente ativa apenas nessa região. Então, vamos trabalhar com esta região aqui. Veja, eu vou começar primeiro polarizando os meus geradores e receptores. Ó, aqui é mais, aqui é menos, aqui é mais, aqui é menos, aqui é mais, aqui é menos, certo? Vou trabalhar com esta malha que está aqui, então. E aí eu vou observar o seguinte, eu tenho aqui 20 volts, aqui eu tenho 10 volts, e eles estão em oposição de polos, né? 20 é maior que 10, então eu vou dar preferência na hora que eu vou atribuir um sentido para a corrente, para quem tem potencial maior. Então, eu vou dizer que o sentido da corrente aqui é, vou chamar a corrente I, né? Vai ser esse aqui. Então, por aqui vai passar a corrente I. A corrente I não vai para lá porque não tem diferença de potencial. Vou ter uma corrente I passando aqui, ó, uma corrente I passando aqui. E vindo para cá, não tem problema, sem problema algum. Bom, agora, vamos descobrir qual é o valor dessa corrente aqui nesse circuito? Então, de que maneira? Eu vou estabelecer um sentido para a malha. Vou estabelecer o mesmo sentido da corrente aqui que está barbada para mim. Então, eu vou separar aqui, ó, eu vou separar os elementos do meu circuito, da minha malha aqui, ó. Separar por letras. Aqui eu vou chamar de C, aqui de D, aqui de E, aqui de F e aqui de C. Não tem problema. Entre esse e esse aqui não tem nada, e por aqui não passa corrente. Então, eu vou pensar o seguinte, ó. Vou ter que começar por um ponto qualquer, né? Então, vamos começar por aqui, ó, pelo ponto D. Há uma diferença de potencial entre D e E, que eu vou somar com a diferença de potencial entre E e F, que eu vou somar com a diferença de potencial entre F e C, que eu vou somar com a diferença de potencial entre C e D. E esse somatório tem que dar zero, porque eu estou trabalhando aqui com a lei das malhas, né? Com a lei das malhas. Nós não, porque em princípio aqui eu não tenho nó, né? Eu preciso ter encontro de 3 ou mais condutores, mas isso aqui tem que estar ligado, e não está ligado aqui. Então não tem diferença de potencial, ou não tem, o circuito não está fechado aqui, não tem como trabalhar com isso aqui como sendo uma malha. VDE. Então, o que nós vamos usar aqui? A convenção, ó. VDE. Se a corrente coincidir com o sentido da malha, aqui é positivo. Então, aqui eu vou ter diferença de potencial no resistor é R vezes I, e é positivo. Então, vai ser R vezes I. Eu já sei o valor desse R, né? Então, eu já vou substituir pelo valor dele. O valor dele é 2 vezes o I. Mais o V entre o E e o F. Ó. De novo, a corrente e a malha estão coincidindo no resistor. Então, aqui R e I é positivo. Então, aqui o R é 3, o I eu não sei. Mas, se o meu sentido da malha está entrando pelo positivo do gerador ou do receptor, aqui vai ser positivo, então, 10 volts. E aí, segue aqui, entre C e D, a malha vai entrar pelo negativo, menos 20 igual a zero. Então, eu vou ter aqui 2i mais 3i dá 5i, 10 menos 20 dá menos 10, igual a zero, 5i igual a 10 e igual a 2 amperes. Como deu positivo o sentido da corrente, eu acertei na minha convenção aqui. Eu acertei na minha convenção ao trabalhar com esse sentido convencional para a corrente. Se tivesse dado negativo, o sentido real convencional, né, que eu teria atribuído, ele vai ser o sentido contrário, para estar certo. Bom, mas eu quero saber qual é a diferença de potencial entre A e B. O ponto A está aqui, o ponto B está aqui. Então, eu tenho lá, entre o A e o E, não tem corrente, mas tem este potencial aqui. Tem este potencial. Então, entre a diferença de potencial entre A e E, eu vou
somar com a diferença de potencial entre E e D, eu vou somar com a diferença de potencial entre D e C, e vou somar com a diferença de potencial entre C e B. E aí eu vou descobrir, então, qual é a diferença de potencial entre A e B. Então, diferença de potencial entre A e B. Vou pegar aqui o potencial de A. Então, vamos ver a diferença de potencial entre A e B. Vou pegar aqui o potencial de A, o potencial de A, ele ganha 5. Desculpa, ele não ganha 5. Vou pegar o potencial de A. Esse potencial de A ganha 5 aqui. Ganha 5 aqui. Ganha, como aqui não passa corrente, aqui eu não considero, né? Eu vou colocar aqui o A já com 5 nesse ponto. Aqui eu vou ter R vezes o I, que é 2, né? Aqui eu vou ter menos 20, está no sentido contrário daquele. E aqui eu vou ter o potencial em B, então, o potencial em B. Então, eu vou ter VA mais 5 mais 4 menos 20 igual a VB. E aí, VA menos VB vai ser igual a 20 menos 9, e VA menos VB vai ser igual a 11 volts, como indica, então, a alternativa C para a questão de número 3.